Você provavelmente já ouviu falar que 95, 97, até 99% dos apostadores perdem a longo prazo. O que ninguém te explica é por que eles perdem. E não é falta de sorte, não é trapaça das casas, apesar de ter algumas que têm causado problemas aí, né? E não é que é impossível ganhar, igual alguns dizem. Então, hoje eu vou te mostrar os 12 erros que fazem a maioria perder e o que os poucos que saem desse grupo fazem diferente. E antes de falar sobre execução, eu preciso falar sobre os dois erros que acontecem antes de qualquer aposta ser feita. São erros de motivação e contexto. E eles contaminam tudo o que vem depois. A maioria das pessoas que começa a apostar entra com uma expectativa errada desde o início, que existe uma forma de ganhar dinheiro rápido, consistente e sem muito esforço. Essa expectativa cria um apostador que não aceita drawdown, que abandona método na primeira dificuldade, que aumenta stack impulsivamente, tentando acelerar o resultado. Apostador lucrativo a longo prazo trata apostas como qualquer outra atividade que gera resultado, com processo, com disciplina, com horizonte de longo prazo. Isso não significa que não dá para ganhar. Significa que quem ganha não está procurando dinheiro fácil. Está construindo edge de forma sistemática ao longo do tempo. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você trata apostas como atalho financeiro, menos você vai desenvolver o processo que gera o resultado real. O processo, ele exige paciência. E quem quer resultado rápido não tem paciência para o processo. E esse erro aqui está diretamente ligado ao anterior. Quem entra querendo dinheiro fácil procura um guru que prometa exatamente isso. E o mercado brasileiro tem aos montes, né? Grupos pagos prometendo yield de 20% ao mês, tipster com histórico fabricado, métodos exclusivos vendidos em cursos de R$ 1.000 e até canais de jogos comprados pela máfia. E já tem um vídeo inteiro sobre como identificar esses perfis. O link está aí na descrição. Mas o problema aqui, ele vai além de ser enganado financeiramente. Quando você delega a decisão para outra pessoa, você não aprende nada. Não desenvolve critério de análise, não entende por que cada aposta foi feita, não tem como avaliar se está funcionando. E quando o guru para de funcionar, ou some, você não tem mais nada. Nem processo, nem aprendizado, nem histórico útil. O único método que funciona a longo prazo é o seu, construído por você, com seus critérios, avaliado com seus dados. E com isso você consegue seguir as pessoas porque você está entendendo o que elas estão fazendo. Agora, os erros de execução comportamental. Esses acontecem com apostadores que já têm intenção legítima, mas o comportamento sabota o processo. Você perde 3 apostas seguidas. O impulso é apostar mais na próxima para recuperar. E isso tem nome: chasing losses. E é o caminho mais rápido para quebrar uma banca. O resultado das últimas 3 apostas não influencia a próxima. A bola não tem memória, o octógono não tem memória, o lutador não sabe que você perdeu o anterior. Isso aí a gente já falou em outros vídeos. E quando você aumenta a stake para recuperar a perda anterior, você não está corrigindo nada. Vai aumentar o risco no momento em que seu emocional já está comprometido. O drawdown vai acontecer para todo mundo, já aconteceu com a gente em fevereiro. Ele sempre acontece. O apostador que sobrevive é o que mantém o processo igual no green e no red. Você não tinha planejado apostar naquele evento, mas viu o jogo, achou que era um resultado óbvio e colocou dinheiro. A aposta por impulso não tem processo por trás. Não tem análise de odds, não tem comparação com o mercado, não tem estimativa de edge. É palpite com dinheiro real. O problema não é que palpites sempre erram. O problema é que você não tem como saber se está gerando valor ou só tendo sorte, porque não tem registro nem processo para avaliar. E cuidado ao seguir muitos tipsters diferentes. Cada tipster tem um método, um critério de entrada, um perfil de odds. Seguir 5 ao mesmo tempo no mesmo esporte não vai diversificar. Seguir 5 ao mesmo tempo, no mesmo esporte, nos mesmos mercados, não vai diversificar, vai fragmentar. A gente chama no mercado financeiro, né, de pulverização, quando você compra 50 ações diferentes. E aqui é a mesma coisa. E aí tem o risco de você ter apostas que se contradizem. Vai ter dias com volume absurdo e dias com zero. Vai perder a capacidade de avaliar se está funcionando porque não sabe qual resultado atribuir a qual método. Você adota o método. Primeiras 30 apostas dão um drawdown de 15 unidades. Você conclui que o método não funciona e abandona. E o problema é, 30 apostas não é amostra suficiente para nenhuma conclusão. Com odds médias de 2, você pode ter um drawdown de 15 unidades por acaso, mesmo com edge positivo real. Você não abandonou o método ruim. Você abandonou o método que não teve tempo de se provar. E aí começa o ciclo mais destrutivo das apostas. Cada ciclo consome banca e tempo. E você nunca acumula amostra suficiente para saber se algum método funciona de verdade. Você teve 10 apostas verdes seguidas. A confiança está em alta. Você dobra a stake. 10 apostas ganhadoras podem ser variância positiva no método mediano ou até no método ruim. Não é sinal para aumentar a exposição. O stake deve ser definido pelo método e pela confiança no edge, e não pelo humor do que vem antes disso. O apostador que aumenta stake depois de green e reduz depois de red vai sempre comprar no topo e vender no fundo da própria banca, fazendo analogia de novo ao mercado financeiro, né? Agora os erros técnicos. Esses são mais sutis e mais perigosos porque o apostador muitas vezes não sabe o que está cometendo. Toda aposta tem uma margem embutida, né? O juiz, já falamos em 1000 vídeos aqui, a gente tem um vídeo inteiro sobre isso no canal. E o problema não é que o juiz existe,
Todo apostador sabe disso. O problema é que a maioria não calcula o impacto acumulado nas suas apostas. Essa diferença aqui parece pequena, mas uma sequência de 500 apostas com stake de 2 unidades cada, o juízo acumulado representa dezenas de unidades perdidas. Mesmo se você tiver um win rate próximo do break-even, você pode estar apostando bem, com bom processo e ainda assim perder, porque a margem da casa está corroendo o resultado antes mesmo de qualquer análise de edge fazer sentido. Então cuidado, tem muita casa aí, eu vi uma casa hoje com uma luta no UFC, que uma odd era 1.68 e a outra 1.97. Então assim, tinha um claro favorito 1.68 e o outro não estava nem acima de 2. Então muito cuidado com isso. E aqui, eu não estou dizendo que mercados com margem alta são proibidos. Eu estou dizendo que a maioria dos apostadores entra nesses mercados sem entender o que a margem alta exige deles. Um acumulador de 10 jogos com um juízo de 8% em cada perna tem uma margem combinada absurda. Para ter EV positivo nesse mercado, você precisaria de um edge enorme em cada seleção individualmente. E a maioria aposta nesses mercados porque o retorno potencial parece muito atraente, né? Sem calcular que a casa já embutiu uma vantagem enorme antes de você começar. O mesmo vale para esses próprios muito diferentes, né? A gente até usa no MMA, só que eu tomo todo cuidado. No futebol a gente tem mercados de primeiro gol, apostas em escanteios, são mercados com menos referência de preço e a casa tem mais liberdade para precificar com a margem lá em cima. Isso não significa que não existe edge nesse mercado. Significa que para ter o EV positivo, ele é mais alto. A margem que você tem aqui, você tem que bater uma margem muito maior. Então você precisa saber disso antes de apostar. Por outro lado, a gente sabe que são os mercados com mais erros, né? Então é uma coisa assim... Por um lado, tira na margem, pelo outro, o erro é muito grande. Então, como verificar aqui, para você achar a probabilidade justa? Você remove o juízo das odds dos dois lados do mercado e calcula a probabilidade justa. Com isso, você vai comparar com a sua estimativa. Se a diferença não for grande o suficiente para justificar a margem, não tem valor, né? Eu vou fazer um vídeo ainda sobre os modos de retirar o juízo, porque tem muitos diferentes. E aí, a casa, ela sabe qual é a margem que cada mercado vai oferecer. Então, você também deve saber. Você teve 40 apostas com um ROI de 12%. Você conclui que tem edge real. Com odds médias de 2 e 40 apostas, o intervalo de confiança estatístico é enorme. Um ROI de 12% em 40 apostas é completamente compatível com o apostador sem nenhum edge. Só variância positiva. Isso não significa que você não tem edge. Significa que você não tem como saber ainda. E apostar como se soubesse, aumentando stake, recomendando a aposta para outros, antes de ter a amostra suficiente, é um dos maiores erros técnicos que existe. Lembrando, você tem o atalho, que é o CLV, calcular o CLV das apostas. Eu vou deixar o card do vídeo aqui para você ver como é que é. Sem registro sistemático, data da aposta, odds, a stake usada, mercado, resultado, você não vai ter como avaliar se está gerando edge ou perdendo dinheiro de forma consistente. A memória humana é seletiva, você vai lembrar muito mais dos greens do que dos reds. Vai achar que seu ROI é melhor do que é. Vai tomar decisões baseadas em percepção totalmente distorcida do seu resultado. Você teve 6 meses lucrativos, yield positivo, banca crescendo. Você conclui que tem um método que funciona. Com volume de apostas típico de apostador casual, 100, 150 apostas por mês, 6 meses ainda é uma amostra relativamente pequena para conclusões definitivas. Apostador confunde período de sorte com edge validado, vai aumentar a exposição, talvez começar a cobrar por tips, talvez recomendar o método para outros, exatamente no momento em que a regressão à média vai acontecer. Humildade estatística não é pessimismo, é o que separa quem sobrevive no longo prazo de quem explode depois de um bom período. 12 erros, de motivação, comportamento e técnicos. Mas todos eles têm uma causa raiz em comum. Não é falta de conhecimento, é falta de processo definido e de compromisso de segui-lo independente do resultado de curto prazo. Apostador sem processo toma decisões baseadas em emoção, em narrativa, em resultado recente. Cada aposta é uma decisão nova do zero. Apostador com processo toma decisões baseadas em critérios definidos antes da aposta. O resultado anterior não muda o processo. Só a amostra acumulada pode mudar o processo e só depois de volume suficiente. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado, porque tem muito vídeo por aí, de cara grande no mercado, que fala que o maior problema é o mental, é o emocional. Sem técnica, foda-se o mental e o emocional, não vai mudar de nada. Se você não tem técnica, pode ter o melhor mental do mundo que você vai perder. Entendeu? Uma coisa leva a outra. Não acredite que é sempre o mental e que se você tiver um mental forte, você vai conseguir ganhar dinheiro. Não é assim. E os erros de ponto de partida são sintomas de ausência de processo. Quem quer dinheiro fácil não vai ter paciência para o processo. Quem segue guru nunca desenvolve o processo próprio. Os erros comportamentais são sintomas de ausência de processo. Chasing losses acontece quando não existe regra de stake que se mantém no drawdown. Os erros técnicos são sintomas da ausência de processo também. Não registrar apostas acontece quando não existe rotina de registro. E aqui é a parte mais difícil. Processo não garante lucro. Você pode ter um processo excelente e ainda assim ter um ano ruim por variância.
Mas sem processo você não tem como saber se está tendo um ano ruim por variância ou por falta de hedge. E sem saber isso, você não tem como melhorar. É melhor do que perder de forma desorganizada e achar que foi azar. E o que os apostadores que saem do grupo dos 95, 97 até 99% fazem diferente? Não é talento, não é acesso à informação exclusiva. São hábitos operacionais. Registro obrigatório desde a primeira aposta. Não importa se é uma aposta de uma unidade num evento pequeno. Vai, registra. Esse hábito vai criar o único ativo que importa no longo prazo. Dados reais sobre o seu próprio desempenho. Aposta mínima antes de qualquer conclusão. Primeiras 300 apostas de qualquer método novo. Você está coletando dados, não validando edge. Nenhuma decisão de aumentar stake, recomendar método ou concluir que funciona antes desse volume mínimo. Isso parece conservador, mas é a diferença entre o apostador que dura e o apostador que explode depois de um período. Um método com consistência. Um método aplicado com consistência por 2 anos gera mais aprendizado do que 10 métodos testados por 3 meses cada. Você precisa de volume suficiente no único método para separar o sinal do ruído. Pulando de um método em método, você nunca acumula esse volume. Lembrando novamente, o cálculo do CLV pode adiantar muito esse processo. Aceitar drawdown como parte do processo. Apostador com edge positivo vai ter drawdowns. Períodos de semanas ou meses negativos são completamente normais, mesmo com o ROI positivo a longo prazo. O critério para revisar ou abandonar o método não é tive drawdown. A amostra acumulada agora indica que o edge que eu estimava não existe. Isso requer critério estatístico, não reação emocional. Se pegar meu drawdown em fevereiro, quem está no canal vê. Eu continuei fazendo a mesma coisa porque a gente tinha o CLV para guiar a gente. A gente estava com edge ainda. Continuei, saímos dele bem melhor, né? Então, você não abandona o método porque ele está te dando prejuízo. Você abandona o método quando os dados dizem que ele não vai funcionar. Então, lembrando, a maioria perde não é porque é impossível ganhar. É motivação errada, comportamento e técnica errada. E sem um processo definido, não tem como corrigir nenhum dos 3. E quantos desses você reconhece em você mesmo? Não precisa nem me responder, mas precisa ser honesto com a resposta. Se você continuar acompanhando a análise assim, inscreve aí, sininho, você já sabe, né? Na próxima quinta tem mais.